Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Miguel Salviano, de Sociologia. E nós vamos a mais uma etapa, né? Mais um vídeo de Sociologia para os alunos do terceiro ano. E o tema desses vídeos é o objeto e objetivo de estudo da Sociologia. Esse é o conteúdo disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Então, antes de falar sobre o objetivo, vamos falar um pouco sobre essa história que está aí no primeiro slide. No ano de 1797, na floresta de Lausanne, França, avistou-se um menino que fugia de contato com as pessoas. Em 1800, ele foi encontrado próximo a um moinho de um distrito de Aveyron. Usava apenas farrapos e uma velha camisa. Aparentava ter 12 anos de idade. Media apenas 1,36 m. Fisionomia graciosa, sorridente, corpo coberto de cicatrizes. Detalhe: não falava nenhuma palavra e nem entendia o que falava. Rejeitava roupas, camas, incomodava-se e locomovia-se apoiando nas mãos e nos pés. Estimava-se que tenha sido abandonado aos 4 anos de idade. Passaram a chamá-lo de Vito. Alguns médicos diagnosticaram o menino como um deficiente mental. Porém, o médico psiquiatra Jean-Marie Gaspard, não concordando com a opinião, questionou sobre as consequências de uma vida sem convívio social. Absoluta ausência de educação social humana para a inteligência humana. De fato, nós somos humanos, devemos conviver com os humanos. Não é isso? Em 1801, Itard lançou o livro A Educação de um Homem Selvagem, no qual descreveu as etapas de educação do processo de Vito. Após 5 anos, o garoto já realizava diversas atividades da vida cotidiana. Começava-se a aprender a ler, comprovou assim que a aparente deficiência mental era apenas um resultado de uma vida isolada, da convivência de seus semelhantes e da civilização. Isso mostra o quanto nós, seres humanos, precisamos viver em sociedade, não isolados, não somos ilhas para viver isolados, somos seres humanos, fazemos parte dessa história, né? Nós precisamos de algo chamado sociabilidade. O que vem a ser sociabilidade? Nós, indivíduos. Sociabilidade é a capacidade natural da espécie humana de viver em sociedade. Sem isso, nós ficamos como Vito, sendo homens e mulheres selvagens, né? Então, a sociabilidade nos garante que nós socializamos, interagindo uns com os outros, com os hábitos, costumes e características da vida em sociedade. Isso é sociabilidade. Somos seres humanos, precisamos viver e relacionar com as pessoas, sem prejudicar, sem atrapalhar, sem ser pedra de tropeço na vida do outro, mas a fim de ajudar a pessoa a viver da melhor maneira possível. O homem é, por natureza, um animal social. Quem disse isso foi Aristóteles, em 384 a 322 a.C. Esse aí foi o período da vida de Aristóteles. Vamos agora ao segundo fator dessa vida em sociedade. Viver em sociedade possibilitou o ser humano, né? Vamos lá, tá dando um probleminha, mas a gente vai. Muito bem, pronto. Viver em sociedade possibilitou o ser humano
melhor atender suas necessidades básicas, de fato, alimentação, nosso vestuário e tantas outras coisas já mudaram a nossa vida, a maneira de falar, pensar e agir. Assim estabelecemos normas, costumes, como aí o exemplo, o enlace matrimonial, né, relações de poder, arte, explicação sobre o mundo. E aí a menina de cultura indígena, com sua tradição, com sua raça, né, com sua etnia, com seu jeito de ser, sua maneira de ser. Todos nós somos seres humanos. Independente de onde estamos vivendo o grau de sociabilidade. Mudamos nossa capacidade de pensar, de se alimentar, o nosso vestuário, mas todos nós somos humanos e devemos viver da melhor maneira possível, não é verdade? Sem prejudicar a vida de ninguém. Ao longo dos anos, podemos perceber muitas mudanças na vida em sociedade. Né? Se a gente fizesse uma pergunta aqui e vocês colocassem no comentário, você ia ser capaz de responder quais mudanças, inúmeras. Então, mudança de vida ao longo da história, tudo mudou, tudo foi mudando. Né? Então, a pergunta é: todas as ciências sociais, elas têm como objetivo o ser humano e suas relações. A história, a psicologia, a antropologia e principalmente a sociologia. Elas são responsáveis pelas ações sociais. É aí entra o nosso objeto de estudo. Sociologia, ela entra para trazer essa reflexão. O objeto, o interesse de estudo do ser humano e suas relações sociais, como ela compete. Né? Esse é o principal objetivo da ciência social, a relação humana, relação social. Essa é a tarefa da sociologia, avaliar para que sejamos pessoas melhores cada dia. Divisão das ciências sociais. Com o desenvolvimento do conhecimento, foi preciso uma divisão das ciências sociais, buscando facilitar e sistematizar os estudos das pesquisas. Vamos conhecer um pouco mais sobre elas. Com economia. Estuda as atividades ligadas à produção, circulação, distribuição e consumo de bens. É uma ciência social. A economia estuda as atividades ligadas à produção e circulação de bens e serviços. Próximo. Antropologia. Estuda a pesquisa, as semelhanças e as diferenças culturais. Política. Quem diria? Política é uma ciência social. Estuda a distribuição de poder na sociedade, bem como a formação e o desenvolvimento das diversas formas de governo. Essa é a política. Por fim, a sociologia estuda as relações sociais e as formas de associação, considerando as interações que ocorrem na vida em sociedade. Essa é a função da sociologia. Estudar, avaliar essas relações, as associações, as interações da vida em sociedade, para que todos vivam da melhor maneira possível. Bem, pessoal, fico aqui. Essa é a primeira parte da sociologia, objeto e estudo da sociologia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até a próxima.